sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se fale todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. Juntos. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos entoar o hino de número 28. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã pelo privilégio de podermos estar em Tua casa para te louvar, te cultuar e te glorificar. Te agradecemos, ó Pai, por este momento, te agradecemos por cada vida aqui presente, pedimos a Tua bênção sobre cada um, que o Senhor possa, ó Deus, derramar o Teu Santo Espírito nesta manhã, a falar aos nossos corações. Que possamos, ó Pai, sair daqui com os corações alegres, jubilosos de termos podido ouvir a Tua palavra, e que ela possa, ó Deus, fazer bem aos nossos corações. Pedimos a Tua bênção sobre este culto, sobre a vida do pastor Carlos, que trará a mensagem. Pedimos também, ó Deus, a Tua bênção sobre os demais trabalhos que serão feitos nesse dia, nesta igreja e em todos os locais, ó Pai, onde é pregado a palavra de Deus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Podem sentar-se.
Graça, misericórdia e paz da parte de Cristo Jesus, nosso Senhor, nossa saudação, neste primeiro domingo do mês de maio, quando nós adentramos mais uma etapa da caminhada de fé do povo de Deus. Queremos lembrar aos irmãos, Reverendo Juarez, nosso pastor efetivo, nesse dia se encontra em São Paulo, pregando nas celebrações da Igreja Presbiteriana de Vila Mariana, 70 anos desta amada igreja. Também queremos lembrar que nessa manhã o pessoal preparou umas quentinhas, o pessoal do Ministério de Evangelização da igreja, Ministério Oxigênio, umas quentinhas, então empadão de frango, torta de cebola, torta de maçã. Então, se você depois precisa levar alguma coisa para casa, iria passar uma rotisserie, você procure o pessoal do Oxigênio e você estará abençoando este ministério e também sendo abençoado com algo extremamente saboroso e nutritivo. Queremos lembrar também aos presbíteros da igreja, conforme se encontra no boletim, convocação da reunião do conselho para amanhã, às 19h30, na sala de reuniões Reverendo Jorge Landes. Queremos também lembrar os irmãos a respeito das programações ainda dessa semana e do encontro de casais da igreja. No próximo dia 24 a 26 de agosto, nós teremos o segundo encontro Kairós. Quem estará sendo o preletor dessa ocasião será o reverendo Lúcio dos Reis Oliveira, pastor da 5ª Igreja Presbiteriana de Uberlândia. O reverendo Lúcio trabalha na área de aconselhamento pastoral com casais, trabalha também com grupos familiares. É um desafio muito grande para a igreja esse trabalho que nós estamos realizando. No ano passado nós tivemos cerca de 70 casais participando deste encontro, que foi ali no Hotel Montes, em Brusque, e este ano a nossa previsão, ou pelo menos a intenção dos líderes do ministério, é chegarmos por perto de 80 casais nessa programação. Se você deseja fazer a sua inscrição, procure na saída que tem a tenda do Ministério Kairós, faça a sua inscrição, você pode parcelar isso em 4, 5 vezes, você, a sua esposa, seu esposo e você, e ali será um momento de grande crescimento espiritual, como foi o ano passado. Ano passado nós tivemos casais recém-casados, com 3 meses de casado, e nós tínhamos casais que tinham mais de 50 anos de casado. Foi um momento muito gostoso, aproveitável, de crescimento, de boas risadas, de comunhão e, acima de tudo, de reflexão na palavra de Deus. Nós queremos conhecer nesse instante, se temos conosco nessa manhã, alguém que nos visita pela primeira vez. Se você está conosco nessa manhã pela primeira vez, gostaríamos de conhecê-lo, de saudá-lo, de abraçá-lo. Os diáconos da igreja estarão oferecendo uma lembrança para você, e dentro dessa lembrança tem uma ficha. Se você puder deixar essa ficha na saída com um dos diáconos, nós poderemos entrar em contato com você por intermédio de telefones e e-mail. Alguém conosco pela primeira vez nessa manhã, só para nós termos alguma informação? Creio que não. Vamos dar sequência à nossa programação. Lembrando que dentro do boletim você recebeu o encarte do desafio missionário. Na última página você tem uma reportagem sobre o trabalho com os ciganos. Domingo passado nós tivemos um missionário no culto das 19 horas, nos falando um pouco sobre esse desafio. E dentro do boletim você também encontra o encarte dos núcleos familiares. Perto da sua casa sempre terá um grupo familiar durante a semana, orando, estudando a palavra. Esforce-se, vá a um desses grupos, e também o encarte da escola dominical sobre a campanha de arrecadação que eles estiveram lançando domingo passado. Bom dia, irmãos e irmãs. Ouçamos a leitura de um trecho do Salmo 116, começando no versículo 12. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor
na presença de todo o seu povo. O Senhor é providência constante em nossa vida. Nós podemos contar sempre com a sua presença. Ele se manifesta de maneira generosa em nossa vida, dando-nos tudo o que é necessário para o nosso sustento, nosso abrigo e todas as coisas que nós precisamos. Nós vamos manifestar a nossa gratidão com um louvor. Será um pouco diferente. O coral é que dirigirá esse louvor, enquanto os nossos irmãos diáconos também fazem o recolhimento das ofertas e dízimos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, com os nossos hinos, com as nossas vozes e também com nossas ofertas, nós louvamos o Teu nome e cantamos aleluia por todas as bênçãos e benefícios que temos recebido de Ti. Abençoa cada pessoa aqui presente, todas as famílias aqui representadas. Sempre, ó Deus, nós queremos Te louvar, porque Tu estás sempre nos dando aquilo que nós precisamos. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa todo o Teu povo e dá-nos sempre a Tua presença e a Tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças podem acompanhar o Tonico no culto infantil, que estão saindo.
Para a nossa reflexão nessa manhã, eu quero convidá-los à leitura de duas passagens no livro de Samuel. Você que se encontra com o seu boletim em mãos, você já tem a informação de que nós deixamos para trás a semana última o livro de Cantares, e agora adentramos os livros históricos e proféticos. Nossa caminhada agora vai de Canaã até a Babilônia, e essa primeira semana nós temos o desafio da leitura dos 16 primeiros capítulos do primeiro livro de Samuel, e é isso que nós estaremos nessa hora participando com os irmãos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, nós leremos inicialmente os versículos 20 e 21, e depois o capítulo 7, o versículo 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículos 20 e 21, e depois o capítulo 7, versículo 12. Vamos ler todos juntos, versos 20 e 21, leamos. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou ao menino Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Capítulo 7, versículo 12. Todos juntos novamente, leamos. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou e disse: vamos orar nesse instante. Senhor, nós nos reunimos nessa manhã para adorarmos o Teu nome, para celebrarmos, ó Deus, a salvação, e nos fortalecermos na fé ouvindo a Tua palavra. Seja bendito, seja servido nessa hora, ó Deus, edificar o Teu povo através da reflexão destas passagens que nós acabamos de ler. Desvenda os nossos olhos, ministra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Dentre muitas capacidades que o ser humano tem, uma é terrível, é a capacidade de se esquecer das bênçãos de Deus e das obras de Deus realizadas na trajetória das nossas vidas. Isso fica mais evidente quando surgem novos desafios, novas dificuldades, novos problemas, pois o que ouvimos muitas vezes diante das adversidades, dos desafios, é o choro, é a lamentação, é a murmuração, e o que vemos muitas vezes como retrato direto dessa realidade são pessoas desanimadas, desencorajadas, intimidadas, ao invés de olharem para o passado e perceberem no passado um estímulo para a vitória do presente, acabam por serem engolidas diante das memórias amargas de um tempo não tão distante. Friedrich Nietzsche, filósofo ateu, engraçado que ele é ateu, mas os seus avós eram pastores. Nietzsche certa vez disse: os cristãos, se fossem realmente remidos, deviam parecer mais alegres. O que Nietzsche diz nos faz pensar, lembrado por um ateu, que os cristãos deveriam viver com mais alegria diante do privilégio, da bênção, da grandiosidade da obra da salvação. Será que de fato na nossa caminhada os marcos estabelecidos são marcos de alegria, de contentamento, de gratidão, ou são marcos de tristezas, lamúrias e decepções? O texto que nós lemos nessa manhã nos apresenta um momento muito delicado na vida do povo de Israel. O povo estava na terra prometida, mas o final do livro de Juízes é o início do livro também de 1 Samuel. Samuel foi um dos juízes, talvez o último dos juízes de Israel.
E no tempo dos juízes, a Bíblia termina dizendo que cada um fazia o que achava melhor. Não havia uma regra, não havia uma liderança forte, estabelecida, um princípio, valores que pudessem nortear, balizar, servir de diretriz comportamental para aquele pessoal. Pois bem, nesse tempo, os filhos de Eli, já jovens, começam a assumir a liderança do povo de Israel. O povo estava completamente perdido. Eli era um homem obeso, era um homem sem muita agilidade, era um homem que tinha grandes dificuldades até mesmo na área de saúde, e os seus filhos eram moços sem correção. Eram chamados pelas escrituras de filhos de Belial. Eles levam o povo de Israel para 2 guerras contra os filisteus, e por 2 vezes eles experimentam o gosto amargo da derrota. Numa primeira batalha, eles perdem alguns milhares de homens e voltam para Israel, pegam a Arca da Aliança e levam para o campo de batalha, e lá mais 32 mil soldados são mortos, além da arca ser levada embora. E quando essa notícia chega em Israel, a esposa de um destes jovens, os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, ela estava grávida, estava prestes a dar à luz. Então chega a notícia em Israel de que o povo havia perdido uma segunda vez. A Arca da Aliança havia sido levada para a casa de Dagon, e os soldados haviam sido mortos ao fio da espada. Naquele momento, quando Eli, o sacerdote, ouve essa notícia, ele cai da cadeira, talvez num ataque cardíaco, e morre instantaneamente. A esposa de um dos jovens entra em trabalho de parto, diante daquela atrocidade, daquela situação terrível. Estaremos sujeitos agora às mãos dos filisteus. Ela entra em trabalho de parto, e quando nasce o menino, ela não tem prazer nenhum no nascimento daquele filho. E o nome que ela põe nesse menino é significativo: Icabô, ou Icabode, foi-se embora a glória de Israel. A marca de um tempo de tristeza, de derrota e de desesperança e incerteza. Com a vitória dos filisteus, o que é que iria acontecer com Israel? Israel estava sem o seu exército agora, à mercê dos seus inimigos. Os homens valentes já estavam mortos. O que havia sobrado eram os jovens, e estes jovens não tinham experiência suficiente para enfrentar os filisteus, que por 2 vezes haviam derrotado o povo de Israel. Qual seria o futuro? Sem glória, sem expectativas futuras de prosperidade e alegria. Nesse tempo o povo teme ser destruído pelos filisteus. Recorrem a Samuel. Samuel então põe o povo em confissão, em oração. Aí nós chegamos no capítulo de número 7. O povo está marcado por este quadro, por este nome: Icabode, foi-se embora a glória, desvaneceu-se a beleza. Então Samuel põe o povo em oração, clama ao Senhor, e Deus entra nessa história de maneira retumbante, com trovões, com relâmpagos, aterra os inimigos filisteus e lhes concede definitivamente uma vitória tremenda. Samuel então levanta um altar de pedras e põe o nome naquele altar de Icabode, não é isso? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Nessa manhã eu gostaria de pensar exatamente no significado disso. Ebenezer foi o nome que o profeta Samuel deu ao monumento que erigiu como marco de vitória concedida por Deus aos israelitas frente aos filisteus. O significado literal do nome Ebenezer significa pedra de ajuda. Quais eram os significados deste ato diante do Icabode da nossa vida? Em primeiro lugar, primeiro significado: aquela pedra era um marco de vitória.
Aquela pedra era uma celebração de um tempo de sucesso. Depois que Samuel levantou aquela pedra, todas as vezes que as pessoas passavam por aquele lugar, ao olharem para aquelas pedras, lembravam-se que foi ali que os filisteus foram definitivamente derrotados nos dias de Samuel. E nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias durante os dias de Samuel. Versículo de número 13 do capítulo 12. Porquanto a mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias nos dias de Samuel. Marco de vitória. Como é um título de campeão muitas vezes no torneio esportivo. Hoje em Curitiba nós temos uma decisão de um torneio esportivo entre o Atlético e o Curitiba. No país, os torneios regionais já começaram a apontar os seus campeões, e como marco de vitória, eles levantam um troféu, colocam numa galeria de troféus, e ali os torcedores se gabam, visualizando, lembrando as conquistas. Alguns times chegam a celebrar 100 anos da primeira conquista, 50 anos, 30 anos do primeiro título em tal lugar. São marcos de vitória. O que Samuel fez diante dos olhos de um povo abatido, derrotado, marcado pelo desvanecer da glória de Israel, foi resgatar esta consciência de que somos um povo de vitória. Eis o marco da vitória. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Marcos de vitória são registros de conquistas que só nos foram possíveis mediante a graça de Deus. Tais como um diploma conquistado numa universidade, um imóvel registrado, um carro quitado ou comprado sequer à vista, um casamento idealizado e concretizado, um filho que nasceu depois de muita luta, uma viagem missionária, marcos de vitória. Tempos que precisamos celebrar, reconhecendo que até aqui nos ajudou o Senhor. O apóstolo Paulo, em Romanos 8,37, diz: com Cristo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Estabeleça seus marcos de vitória, de tal modo que você passe sempre por ali, e ao olhar para trás, você não se lembre de Icabode, você se lembre de Ebenezer. Mas há uma segunda lição, um segundo significado. O altar levantado, ou o marco levantado, as pedras levantadas por Samuel, chamadas de Ebenezer, significavam um altar de gratidão a Deus. Não apenas um marco de vitória, não apenas uma celebração que apontava a lembrança de conquistas, mas acima de tudo, aquelas pedras estavam representando um altar de gratidão, de louvor. Ao passar por aquele lugar, as pessoas também iriam se lembrar de que foi Deus, somente Deus, que derrotou os filisteus. O exército de Israel estava morto, os soldados, os homens fortes estavam destruídos. Quem iria defender o povo de Israel? A arca da aliança havia sido levada embora, a arca da presença de Deus não mais estava em Israel. Quem é que poderia defendê-los? Inimigos, povos vizinhos? Deus, somente Deus. Capítulo 7, versículo de número 10 do livro de 1 Samuel nos diz que Deus trovejou nos céus com grande estampido, relampejou, trovejou, ribombou como uma voz descrita nos Salmos, como uma voz que faz dar cria às corças, que desnuda os bosques, e o povo filisteu foi aterrado. Só este fato já deveria ser um motivo para que o povo sentisse gratidão, mas a gratidão não é algo tão fácil para o ser humano. Aliás, muitas pessoas vivem reclamando da vida, das adversidades
e até de Deus, pois se esquecem facilmente o quanto o Senhor tem feito por elas, e muitas vezes se tornam amargas, insatisfeitas, revoltadas, dizendo muitas vezes coisas que não deveriam dizer diante das fortes manifestações do favor de Deus. O hino do nosso Inário Novo Cântico, o hino 63, nos faz um convite: conta as bênçãos, dize quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verá surpreso o quanto Deus já fez. O salmo lido pelo reverendo Wesley na liturgia dizia: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Marco de vitória, altar de gratidão. Mas a terceira e última lição que esse texto nos apresenta sobre Ebenezer é o significado de que aquela pedra era também um trampolim de fé, era um marco de vitória. Quem passasse por ali se lembraria: foi neste lugar que os israelitas se viram livres dos filisteus. Quem passasse por aquele lugar e visse aquelas pedras se lembraria que foi Deus quem fez tal proeza. Mas muito mais do que isso, quem passasse por aquele lugar em crises, em meio aos gigantes da sua história, aos Golias que muitas vezes nos infundem medo, se lembraria que é da mesma forma que Deus no passado agiu libertando Israel, concedendo-lhes vitória diante dos filisteus, é o mesmo Deus que hoje pode nos dar vitórias. Seria um trampolim de fé, seria uma oportunidade de exercício da fé nos dias atuais. Hebreus 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para todo sempre. O altar de Ebenezer, um marco de vitória, também era um trampolim de fé, porque não foi apenas o povo de Israel no passado que se deparou diante de situações como um beco sem saída, como filisteus violentos e vorazes, desejosos de consumi-los. Você e eu, muitas vezes nos encontramos em situações em que precisamos resgatar à memória os marcos de vitória, os altares de gratidão, mas também os trampolins da nossa fé. Não se intimide pelos desafios que possam surgir. Ao olhar as suas conquistas e avanços, seu coração muitas vezes tende a crer que não será possível. Quando nós olhamos dentro da vida, na perspectiva da realidade humana, nós ficamos com a sensação de que estamos num beco sem saída. O povo de Israel saiu do Egito, chegou diante do Mar Vermelho. De um lado estavam as montanhas, do outro lado estavam os inimigos egípcios, na frente um mar intransponível. Para onde corrermos? O que fazermos? Construirmos uma outra arca para levar o povo seria maior do que muitos Titanics da vida. Deus entrou na história e abriu aquele mar. Marcos de vitória, altar de gratidão, trampolim de fé. Nós também temos essa mesma perspectiva, quer seja na vida familiar, quer seja na vida profissional, quer seja na vida ministerial. Quantas vezes nós olhamos para frente, precisamos resgatar altares, marcos e trampolins de fé para seguirmos para frente. Jamais devemos nos esquecer das bênçãos de Deus. Quem não tem na sua vida um altar chamado Ebenezer, tem um filho chamado Icabote. O que é que você tem nutrido no seu coração? Ebenezer ou Icabote? Os dois nomes foram dados no mesmo segmento da história. Enquanto de um lado as notícias produziam tristeza, abatimento e decepção, de outro lado traziam um resgate ao coração de que Deus pode fazer coisas muito maiores. O que é que está sendo marcado na sua vida? O Icabote
ou Ebenezer. Feche os seus olhos. Eu quero convidá-lo a um momento de oração. Antes de fazê-lo, nós estamos diante de um marco de vitória. Jesus nos legou a ceia do Senhor como lembrança de que Ele pagou os nossos pecados, de que Ele nos resgatou do império das trevas. É um marco de vitória. Celebrarmos a ceia é como celebrarmos a nossa vitória sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. É também, queridos, um altar de gratidão, porque quando nós nos assentamos em torno da mesa do Senhor, o que nós nos lembramos é com gratidão de que nós não merecíamos absolutamente nada disso. Foi a graça de Deus quem se manifestou. Mas é um trampolim de fé, porque nós sabemos que vivermos o Evangelho de Cristo numa sociedade sem Cristo é um grande desafio. É um desafio para alcançarmos outras pessoas, quer aqui no nosso país, quer nos lugares mais distantes deste mundo. É um desafio, é um trampolim à nossa fé. Vamos orar ao Senhor. Bendito Deus, quantos Icabodes estão vindo à luz nas nossas vidas. Quantos filhos chamados Icabô estão, ó Deus, nascendo diariamente no coração de cada um de nós, diante de frustrações, de tristezas, de falhas, de derrotas. Ó Deus, queremos nessa manhã resgatar o valor, ó Deus, do Teu Evangelho na nossa vida pessoal. Assim como Samuel, ó Deus, confiou em Ti, e Tu deste, Senhor, àquele povo uma grande, inenarrável vitória. O Senhor pode conceder na vida de cada um de nós, ó Deus, oportunidades de erguermos pedras, marcos de vitórias, altares de gratidão, trampolins de fé na nossa caminhada. Quando nós nos assentarmos ao redor desta mesa, que a ceia do Senhor, este memorial, sirva também a semelhança de Ebenezer, como, ó Deus, uma celebração sobre os Icabodes da nossa caminhada. Em nome de Jesus. Amém.
Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei mais deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Este é o sacramento da Eucaristia, ação de graças, agradecimento por tudo que o Senhor fez por nós, pela sua entrega para a nossa redenção. Ele fez esta entrega não porque foi obrigado, nem compelido, mas porque ele fez isso por amor. Ele se entregou em nosso favor, para salvar, pagando aquilo que nós não podíamos pagar e resgatando a humanidade do pecado. Nós comemoramos, lembrando o seu sacrifício único, sacrifício perfeito que ele fez por todos nós. E este sacrifício se espalha na vida de todos nós, de tal maneira que a verticalidade do amor de Deus descendo até nós se espalha na horizontalidade do nosso relacionamento com o nosso próximo. Somos todos irmãos. Ninguém é mais do que o outro. Ninguém é menos do que o outro. Somos todos salvos pelo mesmo Salvador, que nos deu a bênção de nos tirar do lodaçal do pecado e nos dar a nova vida, vida em Cristo, vida que nós podemos repartir com os outros. Tomai e comei, disse o Senhor Jesus, este é o meu corpo que é dado por vós. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos este momento de convívio em torno da tua palavra, em torno desta mesa, lembrando-nos do que Cristo fez por nós por amor, para mostrar o teu grande amor revelado com todo o processo que resultou no seu sacrifício, mas também na sua ressurreição. Cristo ressurgiu, mostrando o teu poder, dando a vitória sobre o último inimigo, que é a morte. Por isso nós também estamos juntos com Cristo, sabendo que com Ele nós também ressuscitaremos. E nós estamos todos unidos, juntos, quando oramos a oração que o Senhor nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Este pão representa
o corpo de Cristo dado por nós. Comei dele todos. Fazei isto em memória do nosso Senhor.
semelhante modo tomou Jesus o cálice, dizendo: tomai e bebei dele todos. Este cálice é o cálice da minha nova e eterna aliança, aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Você que participou do pão, está convidado também a participar do cálice nesse instante memorial, marco da vitória, altar de gratidão pelos feitos do Senhor. Tomai e bebei dele todos.
Nos coloquemos em pé. Queremos lembrar apenas que a classe do reverendo Juarez estará apenas no domingo de hoje, fundida com a classe do Apocalipse. Os professores da classe do Apocalipse solicitaram help aos pastores da igreja, então hoje a classe será em conjunto. Você que está na classe do reverendo Juarez, que é a classe de doutrinas, quiser participar, nós estaremos todos juntos na classe do Apocalipse. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a edificação do Espírito Santo levantem Ebenézias nas nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém. Bom domingo para você, dê um abraço com a paz de Cristo ao irmão que está do seu lado.